E aí, nação tricolor, preparados para mais um mergulho profundo no universo do nosso amado São Paulo? Hoje, a gente vai desvendar um mistério que agitou os bastidores e as redes sociais nos últimos dias. O caso Rinestrosa. Será que o colombiano realmente esteve perto do Morumbi? Ou foi só mais um boato para esquentar o mercado? Fica comigo até o final, porque a verdade, meus amigos, é bem mais complexa do que parece. E você, o que achou dessa história? Deixa seu palpite nos comentários, porque a resenha aqui é de torcedor para torcedor. Nos últimos dias, o nome de Marino Rinestrosa ecoou pelos corredores do Morumbi, e principalmente nas conversas acaloradas da nossa torcida. A imprensa colombiana, sempre atenta aos seus talentos, começou a ventilar a possibilidade de o atacante vestir a camisa tricolor. E a empolgação, como sempre, foi às alturas. Afinal, quem não sonha com um reforço de peso para elevar o patamar do nosso time e nos levar a novas glórias? Essa especulação, que a princípio parecia um sonho distante, rapidamente ganhou força, alimentando a esperança de que a diretoria estaria agindo nos bastidores para trazer um jogador com potencial de desequilibrar. A cada nova notícia, por menor que fosse, a imaginação do torcedor são paulino voava, projetando Rinestrosa em lances decisivos, balançando as redes e fazendo a diferença em campo. Era a chama da esperança acesa, mostrando que o São Paulo estava vivo no mercado. E não era para menos, a expectativa em torno de um nome como Rinestrosa, que já havia demonstrado seu valor em competições importantes, gerava um burburinho compreensível. A torcida, sedenta por conquistas e por um time cada vez mais forte, via nele a peça que faltava para completar o quebra-cabeça e nos recolocar no topo do futebol brasileiro e sul-americano. Era a promessa de um futuro mais brilhante, com a chegada de um talento capaz de mudar o jogo. Mas, como em todo bom enredo de futebol, nem tudo é o que parece. A realidade, meus amigos, é que o São Paulo, apesar de ter sido associado ao jogador, não iniciou negociações e estava apenas acompanhando o desfecho do caso à distância. Aquela euforia inicial, que tomou conta dos corações tricolores, começou a dar lugar a uma ponta de frustração e questionamento sobre a real capacidade do clube em brigar por grandes nomes no mercado. É um balde de água fria, eu sei. A gente se apega a uma ideia, a um nome, e de repente a notícia vem para desmentir tudo. O que parecia ser um movimento estratégico da diretoria, na verdade, não passou de um boato que ganhou proporções maiores do que a realidade. E isso nos faz refletir sobre a forma como as informações circulam e como a expectativa do torcedor pode ser facilmente manipulada por especulações sem fundamento. O São Paulo, ao que tudo indica, manteve uma postura de observador, sem se envolver diretamente nas tratativas. Isso pode ser interpretado de diversas formas: cautela financeira, falta de interesse real ou simplesmente uma estratégia para não inflacionar o mercado. O fato é que, enquanto a torcida sonhava, a diretoria agia com os pés no chão. Ou melhor, não agia, deixando claro que Rinestrosa não era uma prioridade. E essa distância entre o desejo da torcida e a realidade do clube no mercado de transferências é um tema recorrente. A gente quer ver o São Paulo sempre no topo, com os melhores jogadores, mas a situação financeira e a concorrência com outros clubes muitas vezes nos colocam em uma posição de desvantagem. É um dilema constante, que nos faz questionar até onde podemos sonhar e até onde a realidade nos permite ir. Enquanto o São Paulo apenas observava, o destino de Rinestrosa começou a tomar forma em outro gigante do continente. De acordo com o jornalista César Luiz Merlo, o futuro do jogador está quase decidido, e o Boca Juniors, sempre agressivo no mercado, chegou a um acordo definitivo com o Atlético Nacional. A proposta final, de os 5 milhões foi aceita, e o atacante colombiano está a um passo de vestir a camisa xeneize.
Essa notícia, para nós, São Paulinos, é um misto de alívio e frustração. Alívio por saber que o boato foi desmentido e que o clube não se envolveu em uma negociação que, financeiramente, talvez não fosse a mais adequada. Mas frustração por ver um jogador de qualidade, que poderia agregar muito ao nosso elenco, indo parar em um rival histórico e em um clube com maior poder de investimento. O próprio Hinestrosa, segundo informações, se empenhou pessoalmente para que o negócio com o Boca Juniors progredisse. Isso mostra o desejo do jogador em atuar em um grande centro e em um clube com projeção internacional. E, convenhamos, o Boca, com sua história e sua capacidade de investimento, oferece um cenário bastante atrativo para qualquer atleta que busca se destacar no futebol sul-americano. Espera-se que ele viaje em breve para assinar um contrato de 4 anos, confirmando uma negociação que, nos bastidores, nunca esteve de fato em risco. Ou seja, enquanto a gente sonhava com Hinestrosa no Morumbi, o Boca Juniors já estava com a negociação praticamente fechada, mostrando que, no futebol, nem sempre o que se fala é o que realmente acontece. É um jogo de xadrez, onde cada movimento é calculado e nem sempre o torcedor tem acesso a todas as peças. Mas por que tanto alvoroço em torno de Hinestrosa? O atacante se destacou na Copa Libertadores de 2025 e não foi de qualquer jeito. Ele foi um adversário direto do tricolor nas oitavas de final. E quem assistiu aos jogos sabe a dor de cabeça que ele deu para a nossa defesa. Sua velocidade, habilidade e capacidade de finalização chamaram a atenção de todos, elevando seu perfil no cenário sul-americano. Lembro-me bem dos confrontos, da forma como ele infernizava nossos laterais e zagueiros, criando jogadas perigosas e mostrando um repertório técnico invejável. Era um jogador que, mesmo sendo adversário, nos fazia pensar: esse aí seria bom no nosso time. E essa impressão não era apenas nossa, mas de muitos clubes que passaram a monitorar de perto o desempenho do colombiano. Sua atuação na Libertadores foi um verdadeiro cartão de visitas, mostrando que ele tinha o potencial para brilhar em grandes palcos. Ele não se intimidou com a camisa do São Paulo, jogou com personalidade e demonstrou que era um jogador diferenciado, capaz de decidir partidas e de fazer a diferença em momentos cruciais. E é exatamente esse tipo de jogador que a gente busca para o nosso elenco. E foi justamente essa performance que o colocou no radar de diversos clubes, incluindo o São Paulo, que, mesmo sem iniciar negociações, reconheceu o talento do atleta. É inegável que Hinestrosa tem qualidade e que seria um bom reforço para qualquer time. Mas, como veremos a seguir, o futebol não é feito apenas de talento, mas também de números e de realidade financeira. Contudo, os valores sempre representaram um obstáculo intransponível para o São Paulo. O Atlético Nacional, ciente do potencial do jogador e do interesse de outros clubes, negociou valores em torno de 44 milhões de reais, um montante bem superior ao que o São Paulo considera viável em seu cenário financeiro atual. É a velha história: o olho grande no talento, mas o bolso curto para bancar a contratação. Essa quantia, para o São Paulo, é um verdadeiro divisor de águas. Com as finanças ainda se recuperando e a necessidade de manter a saúde financeira do clube, desembolsar 44 milhões reais em um único jogador seria um risco muito grande, que poderia comprometer o planejamento para a temporada e até mesmo para os próximos anos. É preciso ter responsabilidade e não cometer loucuras no mercado. E essa realidade financeira não é exclusividade do São Paulo. Muitos clubes brasileiros enfrentam dificuldades para competir com o poderio econômico de equipes europeias e até mesmo de outros clubes sul-americanos, como o Boca Juniors, que conseguem oferecer salários e valores de transferência mais atrativos. É uma batalha desigual, onde a paixão e a história muitas vezes não são suficientes. É um cenário complexo, onde a diretoria precisa equilibrar o desejo da torcida por grandes contratações com a responsabilidade de manter o clube saudável financeiramente. E, nesse caso,
A decisão de não entrar na briga por Hinestrosa, por mais dolorosa que seja, parece ter sido a mais sensata, pensando no futuro e na sustentabilidade do São Paulo. Ademais, a diretoria do Tricolor acredita que a operação estava totalmente fora do perfil procurado no momento, tanto pelo valor quanto pela forte concorrência de clubes com maior capacidade de investimento. Isso mostra que o São Paulo tem uma estratégia clara no mercado, buscando jogadores que se encaixem não apenas tecnicamente, mas também financeiramente e dentro de um projeto de longo prazo. Não se trata apenas de ter dinheiro para pagar, mas de entender se o investimento faz sentido para o momento do clube. O São Paulo, ao que parece, está buscando um perfil de jogador mais alinhado com a sua realidade. Talvez apostando em jovens talentos, em jogadores com custo mais baixo ou em atletas que já conhecem o futebol brasileiro e que se adaptariam mais facilmente ao nosso estilo de jogo. A concorrência com clubes como o Boca Juniors, que tem um poder de investimento maior, é um fator que não pode ser ignorado. Entrar em um leilão por um jogador, muitas vezes, significa pagar mais do que ele realmente vale. E isso é algo que o São Paulo, com sua atual política de austeridade, não pode se dar ao luxo de fazer. É preciso ser inteligente e estratégico nas contratações. Essa postura da diretoria, de não se deixar levar pela empolgação e de manter o foco em um perfil de contratação bem definido, é um sinal de maturidade e de responsabilidade. É claro que o torcedor sempre quer ver o time com os melhores, mas é fundamental que o clube tenha um planejamento sólido e que não comprometa o seu futuro por uma contratação pontual. É um caminho difícil, mas necessário para a reconstrução. O caso Hinestrosa nos deixa algumas lições importantes sobre o mercado de transferências e a forma como o São Paulo tem se posicionado. A primeira delas é a importância de não se deixar levar por boatos e especulações. No futebol, a informação falsa corre mais rápido que a verdade, e é preciso ter discernimento para separar o que é real do que é apenas fumaça. A segunda lição é a necessidade de um planejamento estratégico bem definido. O São Paulo, ao que parece, tem um perfil de contratação e um teto de gastos, e isso é fundamental para manter a saúde financeira do clube. Não adianta sair contratando a esmo, sem um critério, apenas para agradar a torcida. É preciso pensar no longo prazo e na sustentabilidade do projeto. E a terceira lição é que o São Paulo precisa ser mais criativo e assertivo no mercado. Se não podemos competir financeiramente com os grandes clubes, precisamos encontrar outras formas de atrair talentos e de montar um elenco competitivo. Isso pode envolver a aposta na base, a busca por jogadores em mercados alternativos ou a utilização de empréstimos e trocas inteligentes. O futuro do tricolor no mercado de transferências dependerá muito da capacidade da diretoria em ser estratégica, em identificar oportunidades e em negociar com inteligência. Não será fácil, mas é um desafio que precisa ser superado para que o São Paulo volte a ser protagonista e a brigar por todos os títulos que disputar. A torcida, como sempre, estará lá para apoiar, mas também para cobrar. E aqui, meus amigos, é onde a gente precisa ter uma conversa séria. A diretoria do São Paulo, nesse caso do Hinestrosa, agiu com uma cautela que beira a inércia. É compreensível a preocupação com as finanças, mas o mercado de transferências exige agilidade e, por vezes, um pouco mais de ousadia. Não podemos nos dar ao luxo de apenas acompanhar à distância, enquanto outros clubes, com a mesma ou até menor tradição, fecham com jogadores que poderiam fazer a diferença no nosso elenco. A passividade em um ambiente tão competitivo é um luxo que o São Paulo não pode se permitir. É preciso ter um plano B, um plano C, e não apenas esperar que as oportunidades caiam no colo. O torcedor quer ver o time brigando por títulos, e para isso é fundamental ter um elenco forte e reforços pontuais que elevem o nível. Apenas observar não nos levará a lugar nenhum. É hora de agir com mais contundência e menos receio de investir, claro,
com responsabilidade, mas sem abrir mão da ambição que a camisa tricolor exige. E chegamos ao fim de mais uma análise profunda aqui no canal. Espero que vocês tenham curtido essa resenha sobre o caso Hinestrosa e que a gente tenha conseguido desvendar um pouco mais dos bastidores do nosso São Paulo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e, claro, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E o mais importante, quero saber a sua opinião. O que você achou dessa história? A diretoria agiu certo ou deveria ter sido mais agressiva? Deixa seu comentário aqui embaixo, porque a sua voz é fundamental para a nossa comunidade tricolor. Tamo junto e até a próxima!